Olá a todos! E aí, preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema super importante, os seus direitos como consumidor aqui no Brasil. E não lê. A gente sabe que esse assunto pode parecer chato para algumas pessoas. É tipo um daqueles manuais de instrução que ninguém lê, né? É, tipo isso. Mas pode acreditar, entender os seus direitos como consumidor, pode te poupar de muita dor de cabeça. E até economizar um bom dinheiro, né? Com certeza. E para te guiar nessa jornada, a gente vai se basear na Política Nacional de Relações de Consumo. É a famosa lei que protege o consumidor. Hum, Mas calma, a gente não vai ficar aqui só lendo a lei, não. A ideia é te mostrar, na prática, como esses direitos funcionam no seu dia a dia. isso. A gente vai destrinchar tudo, explicar os termos técnicos, dar exemplos reais e te mostrar como você pode usar essa lei como um escudo para se proteger de abusos. Então, vamos começar desvendando os princípios básicos dessa lei. Seria como os pilares que sustentam toda a estrutura da proteção ao consumidor. Boa, é por aí mesmo. E um dos pilares mais importantes é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Vulnerabilidade. Como assim? A lei parte do princípio de que, na relação de consumo, o consumidor está em uma posição mais frágil em relação às empresas. Ah, entendi. Né? Tipo, David e Golias, né? É, mais ou menos isso. As empresas, em geral, têm mais recursos, mais conhecimento técnico, mais poder de barganha. É, e a gente, como consumidor, às vezes fica meio perdido, sem saber para onde correr quando surge um problema. Exatamente. E é por reconhecer essa assimetria de poder que a lei estabelece uma série de mecanismos para proteger o consumidor. A ideia é equilibrar essa relação, sabe? Faz todo sentido. É como se a lei estivesse dando uma forcinha pro lado mais fraco. Isso. E outro pilar importante é o papel ativo do governo na proteção ao consumidor. A lei não se limita a dizer você tem direitos, ela também determina que o governo precisa agir para garantir que esses direitos sejam respeitados. Aham. E como o governo faz isso na prática? De várias maneiras, através da criação de leis e órgãos fiscalizadores, como o PROCON, por exemplo. Ah, o Procon, todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que ele faz. Pois é. O PROCON atua na defesa dos direitos do consumidor. Pode te ajudar a resolver problemas com empresas, mediar conflitos, aplicar sanções. Nossa, que poder! E tem mais. O governo também promove a educação para o consumo para que as pessoas conheçam seus direitos e saibam como exercê-los. Legal. Conhecimento é poder, né? Com certeza. E o governo também incentiva a criação de associações de defesa do consumidor, que também atuam para garantir que nossos direitos sejam respeitados. Ou seja, o governo tem um papel fundamental em criar um ambiente mais justo e transparente para a gente, os consumidores. Exatamente. E não podemos esquecer da importância da harmonia e do equilíbrio nas relações de consumo. A lei busca conciliar os interesses de consumidores e empresas, promovendo um ambiente de respeito e justiça para todos os envolvidos. É, ninguém quer prejudicar o comércio, né? Mas é preciso garantir que as empresas atuem de forma ética e responsável, respeitando os nossos direitos. Concordo. E para que essa harmonia seja alcançada, a educação é fundamental, tanto para a gente, consumidores, quanto para as empresas. E quando a gente conhece os nossos direitos, a gente se sente mais seguro para fazer escolhas conscientes e exigir que eles sejam respeitados. Sem dúvida. E as empresas, por sua vez, precisam entender os seus deveres e atuar de forma ética e transparente no mercado. Mas a lei não parou no tempo, né? Ela foi atualizada recentemente, certo? Sim, em 2021, a lei foi atualizada e incorporou novos princípios. Que legal. Quais são esses novos princípios? A educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento. Opa, superendividamento. Acho que esse é um tema que a gente precisa aprofundar mais para frente, né? Com certeza. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, que tal a gente sair um pouco da teoria e ver como esses princípios se traduzem em direitos práticos para o consumidor? Boa. Vamos lá. Que direitos a gente tem na hora de comprar um produto ou contratar um serviço? Aí que a coisa fica interessante. A lei te garante, por exemplo, o direito à qualidade e segurança dos produtos e serviços que você adquire. Isso quer dizer que se eu comprar, sei lá, um liquidificador que quebra na primeira semana de uso, Você pode reclamar e exigir que a empresa solucione o problema. tipo, consertando o liquidificador, trocando por um novo ou devolvendo o meu dinheiro. Exatamente. E se a empresa tentar me enrolar? Aí você pode apelar para a lei, procurar o PROCON, registrar um boletim de ocorrência ou até mesmo entrar na justiça. Caramba, a lei me dá um arsenal para lutar pelos meus direitos. É isso aí. E a gente vai te ensinar a usar todas essas armas. Legal. Mas e a informação? Muitas vezes a gente compra um produto sem saber direito como ele funciona ou se depara com propagandas enganosas. A lei te protege também nessas situações. Você tem o direito à informação clara, precisa e completa sobre os produtos e serviços. Então, nada de letras miúdas nos contratos, linguagem técnica que ninguém entende ou propagandas que prometem milagres. Exatamente.
A lei proíbe práticas abusivas como a publicidade enganosa. Ufa, que alívio. Afinal, como a gente pode fazer escolhas conscientes se não tiver acesso a informações claras e confiáveis? É por isso que a informação é a base de qualquer relação de consumo justa e transparente. Verdade. E a lei vai além, sabia? Ela também te protege contra cláusulas abusivas em contratos. É verdade. Aquelas letrinhas miúdas que a gente nunca lê, mas que podem nos colocar em uma baita enrascada. Que tipo de cláusulas? Por exemplo, uma cláusula que te impede de reclamar de um produto com defeito ou que te obriga a pagar multas absurdas se você quiser cancelar um serviço. Nossa, isso é muito injusto. E a lei concorda com você. Essas cláusulas são consideradas abusivas e, portanto, não têm validade. Que bom saber que a lei está do nosso lado. Sempre. Mas a gente ainda tem muito para conversar sobre seus direitos e como você pode usá-los na prática. É verdade. Mas por hoje eu acho que já demos bastante informação. Sim, vamos deixar o pessoal digerir tudo isso. E na próxima parte a gente volta com mais dicas e ferramentas para você se tornar um consumidor expert. Combinado. Até a próxima. Tá até lá. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive nos direitos do consumidor. Na última parte, a gente estava falando sobre como a lei te protege na hora de comprar um produto ou contratar um serviço, né? Isso aí. E a gente viu que a lei te blinda contra produtos com defeito, propaganda enganosa e até cláusulas abusivas em contratos. A lei é tipo um super-herói que protege a gente de empresas espertinhas. É uma boa analogia. Uhum. Mas e se mesmo com a lei do nosso lado a gente ainda tiver algum problema? Tipo, a empresa se recusa a resolver a situação. É o que a gente faz. A lei prevê algum recurso para a gente buscar nossos direitos. Claro. A lei te dá um arsenal de ferramentas para você lutar pelos seus direitos caso precise. Tipo um kit de sobrevivência para o consumidor. Exatamente. E uma das ferramentas mais importantes desse kit é assistência jurídica integral e gratuita. Assistência jurídica. Isso quer dizer que a gente tem direito a um advogado de graça. Em muitos casos, sim. Se você não tem condições de pagar um advogado, a lei garante que você tem acesso à justiça com a ajuda de um profissional especializado. Nossa, que legal. Mas por que a lei garante isso? Porque a lei reconhece que nem todo mundo tem condições de arcar com os custos de um processo judicial, né? E para garantir que o acesso à justiça seja realmente para todos, ela oferece essa assistência jurídica gratuita para quem precisa. Faz todo sentido. É. E como a gente faz para conseguir essa assistência? Existem diversos órgãos e instituições que oferecem esse serviço, como a Defensoria Pública, por exemplo. Ah, a defensoria. Já ouvi falar. Eles têm um papel fundamental em garantir o acesso à justiça para a população de baixa renda. Legal. E além da assistência jurídica, o que mais a gente tem à disposição? Bom, se você se deparar com uma situação de consumo que precisa da intervenção de um órgão público, você pode recorrer ao PROCON. O PROCON. A gente já falou um pouquinho sobre ele na parte anterior, né? Mas me explica de novo, como ele pode nos ajudar? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor que atua em vários níveis, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Uau, que chique. Mas, tipo, na prática, como isso funciona? Eles podem te ajudar a resolver problemas com empresas, mediar conflitos, aplicar sanções. Tipo, se eu comprar um produto com defeito e a loja se recusar a trocar, o PROCON pode me ajudar a resolver essa treta. Exatamente. Eles podem intermediar essa negociação, pressionar a empresa a cumprir a lei e até mesmo aplicar multas se for constatada alguma irregularidade. Nossa, eles têm poder, hein? Eles são os xerifes do consumo. Adorei. E o PROCON é só a ponta do iceberg, né? A lei também prevê a criação de delegacias especializadas em crimes contra o consumidor. Isso mesmo. Se você for vítima de algum crime, como propaganda enganosa, venda de produto falsificado ou estelionato, você pode registrar um boletim de ocorrência nessas delegacias. Delegacias especializadas. Mas por que isso é importante? Porque essas delegacias são especializadas em investigar esse tipo de crime, né? Os policiais que trabalham lá têm mais conhecimento sobre a lei, sobre os direitos do consumidor e sobre as práticas abusivas que as empresas podem usar. Entendi. Eles são tipo os detetives do consumo. É uma boa forma de pensar. E se a investigação comprovar que houve um crime, o responsável pode ser processado criminalmente, além de ter que te indenizar pelos prejuízos que você sofreu. E aí o bicho pega, né? Com certeza. Mas para quem prefere resolver as coisas de forma mais rápida e menos burocrática, a gente tem os juizados especiais cíveis. Os juizados especiais. São aqueles que a gente não precisa de advogado, né? Exatamente. Nos juizados especiais, também conhecidos como juizados de pequenas causas, você pode entrar com uma ação sem precisar contratar um advogado. Ah, isso é ótimo. Mas quais tipos de causas a gente pode resolver nos juizados especiais? Causas de menor complexidade, como problemas com compras, serviços, cobranças indevidas, danos materiais, etc. E qual o limite de valor para entrar com uma
reclamação nos juizados especiais? Varia de estado para estado, mas em geral o limite é de 40 salários mínimos. Beleza, então se eu tiver um problema com a compra de um celular, por exemplo, posso recorrer aos juizados especiais. Se o valor do celular estiver dentro do limite estabelecido pelo juizado da sua região, sim. Que legal. E para quem não quer se aventurar sozinho nessa jornada pelos gerentes do consumidor, a gente tem as associações de defesa do consumidor, né? Sim, as associações de defesa do consumidor, como o IDEC, por exemplo, são grandes aliadas dos consumidores. Mas o que elas fazem exatamente? Elas atuam em diversas frentes, desde a educação do consumidor até a representação judicial em casos mais complexos. Tipo, elas podem me ajudar a processar uma empresa. Em alguns casos, sim. Mas elas também fazem pesquisas, denúncias e pressionam as autoridades por mudanças na legislação, buscando sempre um ambiente de consumo mais justo e transparente. Nossa, que trabalho importante. E a lei no 14.181 de 2021, que a gente mencionou na primeira parte, trouxe novidades importantes, né? Sim, especialmente no que diz respeito ao superendividamento. A lei agora prevê a criação de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento. É verdade. A gente deixou esse tema para lá na primeira parte, mas agora é hora de mergulhar de cabeça no superendividamento. O que exatamente a lei diz sobre isso? A lei reconhece o superendividamento como um problema social grave que precisa ser enfrentado com medidas eficazes. E para te ajudar a entender melhor, vamos começar definindo o que é superendividamento. Você topa? Claro. Afinal, é importante a gente saber do que se trata para saber como se proteger, né? Exatamente. Superendividamento é basicamente quando a pessoa física, ou seja, o consumidor, se encontra com um montão de dívidas que não consegue mais pagar. Tipo, quando a fatura do cartão chega e a gente tem um mini ataque cardíaco. É, mais ou menos isso. É uma situação em que as dívidas comprometem boa parte da sua renda mensal e você não consegue mais arcar com seus compromissos financeiros. Nossa, que situação complicada. E o que a lei propõe para ajudar quem está nessa situação? A lei incentiva a conciliação e a mediação, que são formas de tentar negociar as dívidas de forma amigável. Tipo, sentar para conversar com os credores, tentar renegociar as dívidas, encontrar uma forma de pagamento que caiba no bolso. Isso mesmo. A ideia é encontrar uma solução que seja boa para todo mundo, tanto para o devedor quanto para os credores. E se a negociação amigável não der certo? Aí a lei também prevê a possibilidade de um plano de pagamento de dívidas, que é um acordo formal entre o devedor e os credores, com prazos e condições específicas para a quitação das dívidas. Ah, entendi. E se mesmo assim a pessoa não conseguir pagar as dívidas, a lei oferece algum tipo de proteção? Sim, a lei também prevê medidas de proteção judicial para a pessoa endividada. Tipo o quê? A pessoa pode recorrer à justiça para pedir a revisão de seus contratos, renegociar as dívidas com juros menores ou até mesmo pedir a suspensão de cobranças por um determinado período. Nossa, a lei realmente dá um suporte para quem está endividado. Sim, a ideia é evitar que a pessoa fique numa situação de total desespero e que ela tenha a oportunidade de se reorganizar financeiramente. Que bom. Mas e como a gente faz para evitar cair nessa armadilha do superendividamento? A educação financeira é fundamental. Aprender a lidar com o dinheiro de forma responsável, planejar os gastos, evitar o consumo por impulso, fazer um orçamento familiar. A gente precisa aprender a controlar o nosso impulso consumista, né? Muitas vezes a gente compra coisas que não precisa só porque está na promoção, ou porque viu na internet. Exatamente. E depois a fatura chega e a gente se arrepende. É verdade. E além da educação financeira, a gente também precisa falar sobre a educação ambiental, né? Afinal, nossas escolhas de consumo impactam diretamente o planeta. Com certeza. A gente precisa ter consciência do impacto ambiental dos nossos hábitos de consumo e buscar alternativas mais sustentáveis. Tipo, consumir menos, Legal. reutilizar mais, reciclar. Isso aí. E também escolher produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente, né? Verdade, a gente volta com o nosso bolso, né? Se a gente apoiar empresas sustentáveis, a gente incentiva esse tipo de prática no mercado. Exatamente. E a lei também reconhece a importância da educação, tanto para a gente, consumidores, quanto para as empresas. Ela incentiva a criação de programas de educação financeira e ambiental, além de promover a conscientização sobre os direitos e deveres de cada um. A educação é a chave para a gente construir uma sociedade mais justa, consciente e sustentável. Concordo plenamente. Chegamos na última parte do nosso Deep Dive. E olha, a gente já desvendou tanta coisa sobre os direitos do consumidor, né? É verdade. A gente explorou os princípios da lei, os direitos na prática e até aprendeu a usar as ferramentas que a lei oferece para a gente se proteger. Agora a gente está equipado para enfrentar qualquer parada no mundo do consumo. Exatamente. Mas calma, a gente não vai te deixar sozinho nessa jornada. Nesta última parte, vamos te dar algumas dicas de como aplicar tudo que a gente aprendeu no dia a dia para você se tornar um consumidor mais consciente, informado e empoderado. Porque de que adianta a gente saber de tudo isso se não souber como usar na prática, né? É como ter um mapa do tesouro, mas não saber como chegar lá. Boa analogia. Então, vamos lá, me dá a primeira dica para a gente se tornar um mestre Jedi do consumo. Primeira dica.
A informação é a sua maior aliada. Antes de comprar qualquer coisa, pesquise, compare preços, leia avaliações de outros consumidores e tire todas as suas dúvidas. Nada de comprar por impulso, né? Exatamente. E na hora de contratar um serviço, leia o contrato com atenção, se informe sobre os termos e condições e não tenha vergonha de perguntar se tiver alguma dúvida. Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas é melhor tirar dúvida do que se arrepender depois, né? Com certeza. E, lembre-se, se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente não é. Desconfie de promessas milagrosas ou preços muito abaixo do mercado. Ah, isso é importante. Às vezes a gente fica tentado a comprar porque tá barato, mas tem que ficar esperto, né? Sempre. E falando em ficar esperto, a segunda dica é: guarde todos os documentos. Notas fiscais, comprovantes de pagamento, contratos, tudo. É tipo virar um acumulador de papel. Não precisa exagerar, mas é importante ter esses documentos organizados caso você precise reclamar seus direitos. Faz sentido. Isso é uma prova de que você comprou o produto ou contratou o serviço. Exatamente. Então, guarde tudo direitinho e, se possível, tire fotos ou faça cópias digitais para ter um backup. Beleza, anotado. E a terceira dica? Qual é a mágica pra gente não cair em roubadas? A terceira dica é: conheça os seus direitos. A gente já conversou bastante sobre isso, mas vale a pena reforçar. Nunca é demais relembrar, né? Exato. Você tem direito à qualidade dos produtos e serviços, à informação clara e precisa, à proteção contra cláusulas abusivas e muito mais. A lista é grande. Mas e se mesmo conhecendo meus direitos, a empresa não quiser colaborar? Tipo, se eu comprar um produto com defeito e a loja se recusar a trocar. Aí é hora de partir para ação. E a gente tem um arsenal de ferramentas para te ajudar nessa batalha. Tipo, quais? Me fala tudo. Primeiro, tente resolver a situação amigavelmente, conversando com a empresa, explicando o problema e mostrando que você conhece seus direitos. E se a conversa não der certo? Aí você pode procurar o PROCON, registrar um boletim de ocorrência ou até mesmo entrar na justiça. Nossa, é muita opção. Mas qual o caminho mais indicado para cada situação? Depende. Se o problema for simples, tipo uma compra com defeito, o PROCON pode te ajudar a resolver. Mas se a situação for mais complexa ou se você tiver sido vítima de um crime, aí é melhor procurar a polícia ou um advogado. Entendi. E as associações de defesa do consumidor? Elas podem me ajudar também. Com certeza. Elas são grandes aliadas dos consumidores e podem te oferecer orientação jurídica, suporte e até representação em casos mais complexos. Que bom saber que a gente não tá sozinho nessa luta, né? Exatamente. E para fechar com chave de ouro, a última dica. Invista na sua educação financeira e ambiental. Opa. A gente falou bastante sobre isso na parte anterior, mas nunca é demais reforçar, né? É verdade, aprender a lidar com o dinheiro de forma responsável, planejar os gastos, evitar o consumo por impulso e optar por produtos e serviços mais sustentáveis são atitudes que fazem a diferença não só para você, mas também para o planeta. Ser um consumidor consciente é bom para todo mundo. E a gente espera que esse Deep Dive tenha te dado as ferramentas para você se tornar um mestre Jedi do consumo. Isso aí. Lembre-se, conhecimento é poder. Quanto mais você conhece seus direitos, mais preparado você estará para fazer escolhas inteligentes e garantir que seus interesses sejam respeitados. E se você quiser saber mais sobre esse tema, a gente tem um material super completo no nosso site. É só acessar o link na descrição deste episódio. E não esquece de deixar seu comentário, conta pra gente o que você achou do nosso Deep Dive e quais outros temas você gostaria que a gente abordasse. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio para desvendar mais mistérios do mundo do consumo. Até lá! Tchau! Tchau!